Irmão, vamos meditar nesses poucos minutos que nos restam da consagração. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Na Bíblia do Culto, página 407. 2 Samuel, capítulo 9. Os que acharam, digam amém. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Irmãos, esse texto fala de aliança. Esse texto fala de um pacto que Davi fez com Jonatas, filho de Saul. Você sabe disso. Como é bom nós buscarmos relacionamentos na nossa vida. Como é bom nós buscarmos parceiros na nossa vida. Pessoas que nós podemos contar nos momentos de adversidade, nos momentos de desafios, nos momentos difíceis da vida. Às vezes nós somos impactados por alguma situação, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e agora? Com quem que eu posso contar? Você já passou por isso? Às vezes não tem um familiar, às vezes não tem um amigo, às vezes não tem ninguém, e bate aquele desespero. Meu Deus, que sentimento de angústia, que sentimento ruim, você não poder contar com alguém. Alguém que você possa confiar, alguém que você possa se abrir. Esse texto diz que Davi está no seu trono, reinando. Davi está numa posição privilegiada. Um governador, um presidente, um líder, uma pessoa bem-sucedida financeiramente, de modo a usar o seu status, ela pode nos abençoar. Ela pode olhar para a gente com um olhar de sim. Diga comigo, olhar de sim. Tem pessoas que nos olham com um olhar de sim, a gente vê na face dela, são predispostas a nos ajudar, num trabalho, num desafio. E tem pessoas que nós batemos o olho e nos olham com um olhar de não. Ela já está dizendo, não conte comigo. Como Davi, num momento de crise da sua vida, passou por um aperto financeiro, passou por um aperto de perseguição, de luta, de tribulação, e Jonatas se colocou à disposição de Davi, foi quando o pai de Jonatas perseguia Davi se sentiu valorizado, Davi se sentiu acudido, e aquilo impactou a vida de Davi. E Davi faz um pacto. O Jonatas, quando eu for bem sucedido, quando eu estiver na bênção, conta comigo, eu quero fazer um pacto com você. Eu não vou esquecer de você, e eu não vou esquecer da sua descendência. Relacionamento. Como é importante, irmão, relacionamento. Passa perto de uma pessoa, dá bom dia. Passa perto de uma pessoa, estende a mão, dá a paz do Senhor para ela. Aquilo ali pode mudar tudo. Dá um sorriso. É o que nós chamamos na psicologia de modelo mental. Uma atitude sua pode quebrar barreiras. Um sorriso, um ato de respeito, um ato de consideração, paz do Senhor, um retorno, um obrigado. Agora, como tem um lado positivo, também pode ter um lado negativo. Se você não fizer isso, se você não souber administrar isso, a pessoa pode pegar um ranço de você. E você não está nem sabendo.
está no pensamento dela, na cognição dela, e você não fica nem sabendo. Bom, o que que acontece? O que que acontece mais à frente, né? Saul tenta matar Davi e Jonatas tenta proteger Davi. Você pode repetir isso comigo? Saul tenta matar e Jonatas tenta proteger. Me ajude agora de uma forma didática, eu sempre gosto de fazer isso. Se você não tiver ninguém do seu lado, fala para você, diga para essa pessoa, você é meu Jonatas. Quem é casado, quem é filho, você é meu Jonatas. Quando eu passo por um momento de luta na minha vida, eu não tenho mais o meu pai e minha mãe ali no dia a dia. Eu tenho quem? Minha esposa. O que que Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 4? Não é bom serem um, é melhor serem dois. Porque se um cair, todas as vezes que eu caio, que eu falo assim, de cansaço, de desanimar, de decepção, a minha esposa chega com uma palavra de ânimo. Meu bem, estou do seu lado, levanta, porque você vai vencer essa situação. E eu já me levanto forte no dia seguinte. Ela é minha Jonathan. Ela é minha Jonathan. Quem é o seu Jonathan? Às vezes é um amigo, às vezes é um vice-presidente, às vezes é um vice-coordenador, às vezes é a namorada, um namorado. Não é Portugal. Deus sempre vai colocar alguém com uma palavra amiga para te ajudar nos momentos de adversidade. Seu pai, sua mãe. Bom, você conhece a história. Davi ficou um bom tempo sendo perseguido por Saul. E depois, Saul, por ter pecado, o pecado ele traz desgraça. Essa história aqui nos lembra o que aconteceu no Éden. Essa história de Davi, Jonatas e Saul. Veja bem, quando Adão e Eva estavam no Éden, o pecado entrou. Quando o pecado entrou no Éden, quem está me entendendo, diga amém. Quebrou as pernas de Adão. Quando o pecado entrou no Éden, deixou Adão e Eva aleijados. E quando o pecado entra na minha vida, irmão, de alguma forma, eu não vou andar mais perfeitamente, eu vou andar de forma aleijada. Aleijada, que eu falo emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Vai me trazer disfunções psicológicas e mentais. Eu não vou conseguir mais me relacionar com as pessoas. Eu não vou conseguir mais fazer alianças. Quando Adão e Eva pecam, eles vão para Lodebar, aonde estava o filho de Jonatas, porque Saul quando pecou, ele trouxe desgraça para sua casa. O exército inimigo entrou na casa de Saul, matou os descendentes de Saul. Quem fugiu com o filho de Saul, Jonatas, quando era bebê? Quem fugiu com ele? Alguém se lembra? Diga comigo, escrava. A escrava pegou Jonatas e vai fugir com ele. Nisso que ela vai fugir com ele, escrava não é mãe. A escrava não é pai. Então a escrava ela não tem muito cuidado ali. E ela deixa Jonatas cair. Se estivesse no braço do pai e da mãe, não ia deixar cair. Quando você está no braço do pai celestial, ele não te deixa cair. A escrava representa o pecado, que entrou no Éden, pegou Adão e Eva no colo e deixou cair. Lodebar representa o mundo. Ao ficar aleijado por causa do pecado, Adão e Eva saem do paraíso. Lodebar significa lugar de miséria. Lugar de miséria. Deixa eu falar uma coisa aqui, um parêntese para você. Grave isso que eu vou te dizer. Os nossos jovens, quantos estão estudando? Os nossos jovens, quantos já trabalham? Uma boa parte estuda e trabalha. Vocês estão no caminho certo.
Enquanto você estiver no centro da direção de Deus, no centro da vontade de Deus, você vai estudar e vai trabalhar. E você vai prosperar. Tem gente que não entende isso. A prosperidade vai correr atrás de você. Você vai conseguir o seu emprego, você vai conseguir a sua família e Deus vai abençoar a sua vida. Eu estou profetizando. Você vai conseguir sua casa, você vai conseguir seu carro. Por quê? Porque você está debaixo da bênção. Quem está debaixo da bênção prospera. Lá vai Mefibosete, filho de Jonatas, o que foi largado no chão pela escrava, aleijado por causa do pecado do seu avô, pecado de Saul, que trouxe desgraça. Aí Davi, quando está reinando, depois dessa luta toda que Deus promove, Saul morre, Jonatas morre, Davi está na sua casa, sentado confortavelmente, e Davi está ali pensando, gente, será que não ficou ninguém da casa de Jonatas, por causa da aliança, por causa do relacionamento, do pacto que eu fiz com ele? A gente é assim, irmão. Às vezes estou na minha casa e fico, meu Deus, cadê aquele irmãozinho que foi uma bênção na minha vida, foi simpático, foi parceiro, foi esforçado, foi leal, foi fiel. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu quero abençoar aquela pessoa. Quem tem vontade de abençoar gente boa aqui, irmão? Pessoas boas, dá vontade. Dá vontade, irmão Irã, de abençoar uma pessoa com um olhar de sim. Você tem prazer. Aí o Espírito Santo lembra Davi. Eu já finalizo aqui. Tem o filho de Jonatas. Quando a Bíblia fala aqui, ó, e disse Davi, alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem, aqui significa, para que eu use a minha graça. Isso aqui, Davi representa Deus, a escravo o pecado, Mefibosete, eu e você, que fomos para Lodebar por causa do pecado, Davi Deus, Davi representa Deus, que está sempre perguntando, o que eu posso fazer para abençoar a vida da minha filha, a vida do meu filho, porque eles fizeram um pacto comigo. Aí Deus envia, Davi envia, quando fica sabendo, e detalhe aqui para a gente fechar. Quando Davi pergunta, aparece um servo da casa de Saul, que não era fiel. Ziba não é fiel. Pior coisa que tem é um crente infiel, uma pessoa infiel. Ziba não é fiel. Porque quando Davi pergunta, tem alguém da casa de Saul, de Jonas para usar? O que Ziba pergunta? Tem. Nossos adversários, irmãos, vão sempre potencializar os nossos defeitos. Eles não vão potencializar as nossas qualidades. O que Ziba diz? Tem, mas é aleijado. Davi perguntou se era aleijado. Deus está perguntando qual é o teu defeito? Qual é a tua fraqueza? Deus quer te abençoar. Ô Ziba, se Davi fosse responder, não perguntei se é aleijado, não perguntei se tem defeito, eu não perguntei se ele é 100% defeito, eu quero é restaurar a vida dele. Deus não está preocupado com os teus defeitos, Deus quer restaurar a tua vida, se você estiver disposto a mudar. Tem alguém disposto a melhorar aqui, irmão? Desculpa a expressão, filho do diabo, ele só fica procurando defeito. Ele só fica procurando, deixa eu achar uma falha aqui. Faz uma cara de delegado de santarrão e deixa eu achar a falha aqui. Vai achar falha em você, irmão? Vai achar falha em mim? Vai. Só que o rei está dizendo, manda buscar minha filha, manda buscar o meu filho com carruagem. A escrava quebrou a perna dele, mas eu vou restaurar a vida dele. O pecado atingiu ele, mas eu vou restaurar a vida dele. O pecado atingiu a casa dele, mas eu vou restaurar a casa dele. O pecado atingiu a família dele, mas eu vou restaurar. Manda a carruagem buscar Mefibosete. Tem carruagem chegando para você nessa manhã. Tem carruagem chegando para você nessa manhã.
Quem é você? Que promove o que tem olhar de sim? Ou você é Ziba que aponta defeitos? Sempre com um olhar de não. Que não cria network, que não cria relacionamentos, que não cria parcerias. Uma hora você vai precisar. Carruagem chega lá no lugar da miséria. Quando a carruagem chega no lugar da miséria, está lá Mefibosete esquecido, aleijado. Fico imaginando, pastor Arlindo, a carruagem parando, como se fosse uma limusine daquelas americanas, lá naquele lugar bem, né, difícil, tem as dificuldades, tem as adversidades. Eu estou querendo dizer aqui, irmão, de resposta de oração. Não estou falando de limusine, carruagem, não. Vai chegar a resposta que você está precisando quando você menos esperar. Para aquela carruagem. Mefibosete, o que é isso aí? Ô Mefibosete, meu filho, o rei está te chamando. O rei quer fazer você parte da família dele. Chega de vergonha. Chega de humilhação. Essa carruagem é o quê? É para você. Pela fé, essa carruagem de honra que está aqui passando nessa igreja nessa manhã, é para você entrar, porque Deus vai te levar num lugar de vitória. Deus vai te levar num lugar de honra. Deus vai te colocar em relacionamentos que as pessoas não vão te dizer não, 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 não. De gente com sensibilidade afetiva. Nós chamamos isso de habilidade social. Pessoas inteligentes têm habilidade social. Bom dia, boa tarde, paz, tudo bem? Como é que está? Tranquilo? Habilidade social. São pessoas inteligentes. Pessoas ignorantes estão sempre carrancudas, sempre fechadas, sempre com olhar de não. Entra aí. E eu finalizo aqui. Imagino, pastor Eli, imagino Mefibosete entrando naquela carruagem. Irmão, que alegria. Antigamente, quando eu era criança, meu pai era pastor em comunidade de favela no Rio de Janeiro. Meu pai foi pastor em uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. E eu também em Chatuba. Chatuba é uma favela perigosa. Mas eu, quando era criança, terminava o culto, e às vezes meu pai estava sem carro, aí chegava um irmão que tinha uma boa condição, parava com aqueles carros zero, e eu era criança, eu ficava igual pinto no lixo, pastor William. Quando o irmão falava, ô pastor Davi, quer uma carona? Eu falei, meu Deus, vou andar de carro zero agora. Aí eu entrava, ficava todo feliz. Aí levava a gente, deixava a gente na porta de casa. Você imagina o que Deus não quer fazer com você? Você imagina o que Deus não pode fazer com você? Mefibosete entra, senta na mesa. E quando Mefibosete senta na mesa no palácio de Davi, né? Claro que as mesas naquele tempo, elas eram baixas. Até hoje, o costume judaico, eles cruzam a perna assim e sentam numa mesa mais ou menos de 50 centímetros assim. Eu imagino Mefibosete sentando ali na mesa da casa do rei missionário Eunice. Cotoco das pernas. Só está aparecendo essa parte aqui de Mefibosete, porque aqui tem uma toalha. E essa toalha é a toalha da graça. Quando você senta na mesa com o rei, ele cobre as suas imperfeições. A graça de Deus cobre as suas imperfeições. Mefibosete está sentado na mesa, né? E quando chega Salomão, Absalão, Adonias, os filhos de Davi, eles vão sentando e vão olhando para Mefibosete. Quem é você? Eu era um miserável, eu era um cara que morava em Lodebar, mas o rei me convidou para sentar na mesa com vocês, príncipes do rei. Tem príncipes do rei aqui nessa manhã, irmão? Irmão, para com esse negócio de apontar a falha dos outros. Senta na mesa e deixa a toalha da graça cobrir a sua vida e vai glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra se coloca em pés glorificando o nome do Senhor. Deixe de lado esse espírito de juiz, de advogado, de delator,
de acusador, e seja uma pessoa com olhar de sim, com olhar de favor. Faça relacionamento. Você já cumprimentou o seu irmão aí do lado, atrás? Vou te dar um minuto para você fazer network aqui nessa manhã. Faz network aí, ó. Dá uma paz, quebra essa barreira. Dá um sorriso, cumprimento. Oi, Couto, paz, tudo bem com o senhor? Teve uma boa noite de sono? Que bom, Couto. Eli, está tudo bem, você, família? Que bom. Mauri, quebra a barreira, irmão. Seja um filho de Deus. Não seja um filho do diabo. Glória a Jesus.